Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez estamos aqui na sua casa, a gente para falar mesmo, conversa sobre o Islã. Desta vez, nossos convidados são muito especiais, estão a vir aqui a nos trazer temas indeléveis, temas esses que vão nos refletir a vida, o Islã e um convívio social condigno. Estamos a falar mesmo do tema de hoje, o impacto do hijab na sociedade. O hijab é a vestimenta, a forma de conservação das Nossas Senhoras muçulmanas, não é? Nossas Senhoras muçulmanas, como é que eles usam o hijab, o que o Corão tem a dizer. Muita gente, quando vem nossas irmãs muçulmanas vestidas daquela maneira, outras admiram, gostam da maneira de ser, apesar de não serem muçulmanas. Outras também dizem, será que com esse tanto calor que está a se fazer aqui no nosso país, Moçambique, e elas conseguem viver daquele jeito? A que se deve? Então, a que se deve será a resposta de hoje do nosso Maulana Osman. A que se deve será a resposta da nossa Safina, que vai nos trazer aqui o impacto do hijab na sociedade, porque do outro lado nós estamos a combater a sociedade sã, combate a corrupção, combate a imoralidade, combate a nudez, mas ao outro lado o Islã está a trazer aqui uma doutrina muhammadia, que é o veste das mulheres no Islã. É disso que nós vamos falar. Eu vou começar por a Safina, falando de hijab. É vossa praia e vocês estão mais abalizadas. Tem motivos, causas, por que vocês usam assim, para além da recomendação de Allah subhanahu wa ta'ala, mas acredito que já viram, já entrou no sangue. O que tem a dizer o impacto? Qual é o impacto do hijab na sociedade? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khaira, mais uma vez pela oportunidade de cá estar e falar sobre algo que a sociedade precisa reouvir, porque é algo que já muito se falou e infelizmente está a degradar. Então é preciso sempre puxarmos a orelha para que as pessoas voltem a Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje, alhamdulillah, estamos aqui para falar sobre o hijab. O que é hijab? E por que deve ser usado hijab? Hijab deriva da palavra árabe hajaba, que significa encobrir ou ocultar da visão. E a pergunta é, o que se pretende ocultar? Allah subhanahu wa ta'ala no Corão ele diz: Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha. Ó filho de Adam, enviamos-vos vestuário para cobrir a vossa nudez. Cobrir a nossa nudez significa cobrir o nosso corpo, né? O corpo da mulher, todos sabemos que é um corpo que deixa a desejar. Todo que vê, aprecia. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, com esse versículo, ele diz que nós temos que cobrir essa nudez, que é para evitar a imoralidade, evitar o assédio sexual, por exemplo. Muitas das vezes acontece por causa da forma como a mulher se veste. E aquilo atrai os olhos do homem, que muitas das vezes acaba tendo desejos sexuais e acaba agredindo a mulher. Então, o objetivo do uso do hijab é a preservação e desenvolvimento da moralidade e espiritualidade do ser humano. Do ser humano. Maulana, qual é a sua visão quando o impacto da visão na sociedade, o impacto do hijab na sociedade? Qual é a visão que nos traz no torno dessa conversa? Bismillahirrahmanirrahim.
صل وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inicialmente, dizer que nós falamos inicialmente da vestimenta do ser humano, tendo em conta o versículo que a Paz citou inicialmente, que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khair. Que Allah subhanahu wa ta'ala, quando enviou o homem na face da terra, Allah instituiu uma lei que diz com que todo ser humano pudesse ser vigilante quanto às suas partes privadas. Mas de que maneira? Usando as suas vestimentas. Então nós olhamos aqui o princípio que é todo ser humano mostra a sua dignidade a partir do momento em que ele começa a se protegendo. Então, na sociedade, nós temos olhado aqui um impacto, de um lado, nos parece um impacto positivo, e ultimamente também, alhamdulillah, há muitas irmãs que acolhem este conhecimento do hijab. Isto porque nós vivemos num tempo em que ver alguém vestido de boa maneira, às vezes nós começamos a ter pensamentos negativos, pensamentos que fazem com que a pessoa desista da sua intenção que lhe fez ele mudar a vida. Mas também aqui uma chamada também de atenção, que quando nós nos envolvemos numa prática de Sharia, porque o hijab é a prática do Sharia, nós quando nos envolvemos numa prática de Sharia, temos que saber que naquela prática que estamos nos envolver é uma prática que simplesmente estamos nos envolver para agradar a Allah. E se for um dia abandonar uma prática má, temos também que ter a consciência que estamos a praticar, a deixar esta prática má para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. E não pode ser nós fazermos uma prática para agradar a um certo indivíduo, um certo ser humano. Aí não vamos ter aqueles resultados queridos no Islã, que o Islã sempre recomendou. Então, primeiro, para sabermos o hijab, eu acho que aqui nós tínhamos que iniciar mesmo a procurarmos saber o que faz ou quais são as partes necessárias, seja do homem assim como da mulher, são partes, porque falando de hijab nós estamos aqui a falar do libas, do vestuário. Então nós aqui primeiro temos que procurar saber quais são as partes que a mulher não pode se atrever a deixar descoberta em nenhum momento. E quais são as partes em que o homem também em nenhum momento deve deixar descoberto. Eu acho que indo por aí, talvez chegaríamos até estes outros assuntos. Estamos a falar mesmo do hijab, sim, senhor. Agora, por exemplo, nós vamos aí, devíamos saber as partes da mulher onde não deve estar aberto, e assim como do homem. Quais são as partes do homem que devem ficar, não devem ficar abertas, e a parte da mulher que não deve ficar aberta? De acordo com o Sharia, o Islã instituiu que a parte dos homens é a partir do umbigo até abaixo do joelho. Quer dizer, o homem tem que fazer o seu máximo ele cobrir essas partes. Portanto, no caso da mulher, o Islã instituiu aqui que todo o corpo da mulher é parte privada, excetuando as suas mãos, a sua face e os seus pés. Tirando isso, toda a parte dela tem que estar coberta. A parte que tem que estar aberta é a parte da face, mãos e pés. A parte onde que o Islã permitiu que ela não tapasse por completo. Não há problema. Não há problema nenhum. A sua face, as suas mãos, assim como também os seus pés. Quando falamos dos pés, aqui está-se a falar a partir do tornozelo.
Tornozelo. E qual é o objetivo desse hijab? O objetivo, nós aqui olhamos para questões tratando-se de Islã. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Então quer dizer que o Islã aqui deixou um espaço aberto para a mulher, assim também como privatizou também alguma parte. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Há duas questões: há baixar o olhar e há a castidade da pessoa. Também na parte da mulher, mas a parte da castidade, o Islã foi mais rigoroso quando trata-se de assunto da mulher, que a mulher tem que ser mais vigilante quanto à sua castidade. Quanto à sua castidade, Safina, qual é a visão que tem do objetivo do hijab quando é imposta essa lei na sociedade para o pessoal usufruir desta lei? Disse uma vez, Maulana, num dos programas, que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala manda fazer, ou a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, é sempre a melhor. Nós temos que olhar primeiro por aí. Se Allah subhanahu wa ta'ala disse que a mulher, ou seja, se Allah subhanahu wa ta'ala e seu Nabi, que é Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disseram que a mulher deve vestir assim, é porque é uma decisão que favorece a mulher. E por que favorece? Nós temos visto muitas das vezes que se andam duas mulheres em que uma está coberta e outra não está, a que vai ser mais chamada, a que vai ser mais aliciada é a que não está coberta. E aquela que está coberta, muitas das vezes as pessoas vão retrair-se um pouco, vão ter medo, porque não sabem o que está lá. O ser humano tem medo do oculto, tem medo daquilo que não vê. Então, o vestir o hijab é uma forma de preservar a mulher das malícias do mundo, né? Sim, é uma forma de preservar a mulher das malícias do mundo. Não porque a mulher seja, como é que posso dizer, que ela não tenha capacidade de dizer não, não quero, essas coisas, né? Mas porque tem se dito, se tu trancas a tua casa, não é porque estás a chamar todo mundo de ladrão, mas é uma precaução que tu estás a ter para que alguém não seja aliciado, por exemplo, por Shaitan, para poder entrar na sua casa e fazer das suas. Então, o uso do hijab é para proteger a mulher, é para precaver a mulher de ser aliciada e ela também ter aquela vontade de ir ao mundo e fazer das suas. Então, é mais por isso, proteger a mulher das malícias do mundo. Falando nisso, nós estamos a ver aqui o que tem a dizer quando o Maulana diz que está a dizer aqui que a mulher está autorizada, aliás, a ordem de Allah não globaliza a cara, as mãos e os pés. Mas nós temos visto, por exemplo, no mundo árabe, onde as mulheres todas elas fecham-se as mãos, andam com luvas, até as meias pretas. Será o excesso da conservação ou é um style? Eu aprendi que aquilo é uma cultura e que também é opcional. E tem-se dito que Allah subhanahu wa ta'ala gosta quando o seu servo faz um pouco mais daquilo que ele mandou. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala instituiu 5 salats diários, obrigatórios. Mas temos os sunats, temos os nawafils. Então, Allah subhanahu wa ta'ala aprecia quando o seu servo faz aqueles sunats, faz uma coisa a mais. A mais. Isso não estaria em conflitos com aqueles salafis que dizem quem aumenta alguma coisa na religião foi o bid'ah? Não será isso? Depende da coisa que se aumenta. Se for algo que presenciou-se no tempo de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não há problema nenhum. Não há problema.
Desde o momento que ele viu. Sim, penso que sim. Ok. Molan, nós temos aí, para além do ayat que acabou de estudar, há um ayat também que reforça muito esta parte de hijab, onde diz كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Esse jalabibihinna será o véu mesmo ou está a falar da parte espiritual? Nós, quando falamos do véu, aqui temos que saber esclarecer em dois contextos. Há um dos ayats que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. Isso, nós aqui tem duas coisas. Temos o hijab e temos o niqab. Então, dois temas. Ok. Tem hijab e tem o niqab. E temos o niqab. E nós estamos a falar do hijab aqui. O niqab é sunnah. O hijab é obrigatório. Hijab o que é? É a mulher fazer o máximo, tapar-se e fazer com que nenhum fio de cabelo dela esteja visível. À vista. Ok. Este é o hijab, tapar o corpo dela. Por isso que há essa permissibilidade dela mostrar a sua face. Por isso que num dos ayats, quando que Allah subhanahu wa ta'ala diz الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, aquelas mulheres que já não têm essa esperança de um dia poder se casar, estão a falar já de mulheres mais adultas. Por exemplo, temos avós, né? Já estão numa idade avançada, elas não têm essa esperança de vir alguém dar a ela a proposta de casamento. فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ. Não há nenhum problema elas viverem assim normalmente, desde que elas estejam a tapar a sua parte privada, estejam a vestir o hijab. Agora, eu normalmente tenho definido isso em duas instâncias. Para questões da mulher que não é casada, não está casada, e ela está numa fase em que talvez virá lá um jovem que pode gostar da pessoa dela, mas também aqui o Sharia deu essa abertura para aquelas mulheres que são casadas. Se elas acharem, já estão casadas, elas acharem opcionalmente que o niqab é a melhor solução para elas travar algumas maldades que podem acontecer, é melhor para elas. É melhor para elas. O que eu diria para o mundo atual? Nós estamos num país onde há muito problema da imoralidade, ou estamos a dizer o adultério no mundo africano ou na África Austral, a tendência é de subir mais. É por falta de hijab ou por falta de educação? Eu penso que está misturado, mas a principal causa, eu tenho dito, é o abandono do cumprimento das leis de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando nós abandonamos as leis de Allah subhanahu wa ta'ala, nós encontramos o caos no mundo. Quando estava a apresentar, falou algo que muitas das vezes costumamos ouvir. Estás a pôr essa roupa, está quente, essas coisas. Estás a sofrer, essas coisas tudo mais. Uma vez, uma senhora disse, quando Allah subhanahu wa ta'ala criou Nabi Adam, ou no início da criação do homem, né, eles ficavam assim sem roupa. Mas depois começaram a usar, tapar as partes mais íntimas, né? A mulher era o seio e a parte do sexo, o homem era apenas o sexo. Então, na medida em que o mundo foi desenvolvendo, então o veste também foi desenvolvendo. Então, no fim, aquela senhora disse, e o veste islâmico é o auge do desenvolvimento. Significa que é a melhor roupa que se pode
usar para nos apresentarmos em qualquer Até ocasião. então, Sim, até eu que está mesmo no top. Começamos do pequeno, desenvolvendo até... Sim, então o verso islâmico é o auge do desenvolvimento. Significa que nenhuma mulher, principalmente muçulmana, devia se sentir envergonhada ou rebaixada por usar o hijab. Primeiro, e o mais importante, porque é uma lei de Allah subhanahu wa ta'ala. E na lei de Allah subhanahu wa ta'ala não existe prejuízos. Na lei de Allah subhanahu wa ta'ala não existe prejuízo. O que aconselharia a nossas irmãs, minha irmã ali em casa, minha mãe, em torno do hijab? O que ela deve fazer? Eu mesmo iria mesmo voltar mesmo para trás, como quando eu aqui abordei assunto de se queremos deixar uma prática, temos que deixar para agradar a Allah, e se queremos entrar num sunnat, tem que ser para agradar a Allah. Nós aqui nos deparamos com assuntos que às vezes trazem alguma tristeza na nossa sociedade. Eu já tive alguns incidentes que uma irmã me perguntou assim do nada: Chamolano, será que eu posso deixar de usar niqab? Eu perguntei, você quando queria começar a usar me perguntou? Eu nem sei os motivos que te levaram a você a começar a usar. Já sabe lá quanta gente te seguiu a achar que essa é uma boa prática? E se você deixa de usar, o que você espera das pessoas que te seguiram? Por ver o seu exemplo. Às vezes as pessoas não olham lá. As pessoas estão mais preocupadas consigo mesmo. E para as outras pessoas, elas não prestam. Principalmente quando nós tratamos de alguém que representa o Islã. Quem representa o Islã? Todo muçulmano representa o Islã. Nós temos quantos jovens que quando chega agora, vamos no meio do Ramadã, ele está vestido de jubão, confiou a todo momento. Ninguém sabe como o corpo dele é. Mas depois do Ramadã, findar, vai ver o que ele está a usar. Roupas rasgadas. Dizem estilo, novo estilo. Roupas rasgadas. Como roupas rasgadas vai ser novo estilo? E atenção, Allah subhanahu wa ta'ala deixou uma chamada de atenção dizendo: Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah. Ó filhos de Adam, não deixem que o shaytan vos iluda, assim como enganou os vossos pais no Jannah. Chegou o ponto de o shaytan dizer o que para Adam? Inni lakum ala min an-nasihin. Eu sou um aconselhador para vocês. Sabem por que Allah vos proibiu consumir esta fruta? Ma nahakuma rabbukuma an tilkuma ash-shajara illa an takuna malakayn. Allah só vos proibiu porque Allah tem medo de vocês serem reis. E o shaitan só não veio naquele tempo de Adam. Até hoje, porque o Corão diz shayatin al-jinn wal-ins. Existe muita gente com comportamento de Satanás. Então, vivem por aqui. Sim, vivem. Então, às vezes, para as nossas irmãs, porque nós quando falamos de hijab aqui, olhamos mais para a questão feminina, o lado feminino. Não quer dizer que os homens não têm este lado atraente. Os homens têm. Há homens que, onde eles passam, quando a mulher vem, não suporta ver uma vez. Tem que voltar a olhar. Essa parte é interessante. Os homens também têm partes atraentes. Só que aqui a vantagem do homem qual é? O que será? A barba? Depende de cada um. Muita gente que diz que eu acredito a barba faz parte da beleza do homem. Allah embelezou a mulher com o cabelo, não é? E embelezou o homem com a barba. Será isso? Nós temos esses ditos que as pessoas dizem que a beleza do homem vem através da barba. Mas eu vejo alguns homens que não têm barba, mas eles chamam a atenção. São bonitos. Chamam a atenção de algumas mulheres. Chineses também não têm barba, mas são bonitos ali. Mas aqui o que acontece? Quando nós estamos a falar de hijab, puxamos mais o caso para o lado feminino. Por quê? Porque dificilmente, Sheikh, você vai ouvir uma mulher que vai andar na rua, vai ver um jovem e vai sentir-se atraído por aquele jovem e vai atrás daquele jovem. A mulher não tem coragem. Quer dizer,
Eu acho que é algo São natural. poucas que acontecem isso. É algo natural. Falando nisso, mulher. é possível que há mulheres também com muita coragem ir atrás do homem, que eu não aguento com este homem e vou casar com ele. Ou não é por aí? Temos exemplo da nossa mãe Khadija. Ela foi atrás de Nabi Muhammad sallallahu alaihi Mashallah, wasallam. De forma halal, né? Mas foi. Não Foi. Sim. Atraiu-se por ele e Foi atrás. seria sunnah isso, parece, que devíamos explicar às nossas irmãs muçulmanas que também, Não seguir é, uma forma legal, não há mal nenhum, não é? Não é. Não, mas também é assim, o mundo em si, por causa da globalização, o mundo em si passou a viver um momento, quer dizer, uma ação praticada naquele tempo, que as pessoas achavam que talvez era É um tabu. era uma dignidade. Hoje as pessoas olham, uma mulher, quando vai falar para um jovem que eu gostei de si, quero me casar consigo, você tem que ser meu marido. Inicialmente ela começa a pensar, se eu ir falar com ela, o que as minhas amigas vão dizer? Ou o que os amigos dele vão dizer? Que tipo de mulher eu sou? Então, às vezes tem essa parte natural da mulher de ela mesmo naturalmente se abster de certas ações. É por isso que eu estava a dizer que quando falamos de hijab, estamos a olhar mais aqui para o lado feminino. Por quê? Porque facilmente o homem vai chamar esta mulher quando ele sentir-se atraído. O homem nem vai esperar 5 dias, nem um mês. Não vai esperar. Quando ele sentir-se atraído e ele tiver logo a oportunidade, ele vai chamar. Mas a mulher, se ela sentir-se atraído por alguém, não vai chamar esse jovem. Ela só pode sair aí e ir contar para alguém. Vai criar artimanhas aí. Epa, eu vi um jovem assim. Então, por isso que aqui, mesmo se nós formos a ver também nos ayats, que Allah subhanahu wa ta'ala fala a respeito disto, vamos ver que Allah detalhou mais quando se tratou da mulher. Não do homem. Não do homem. Quando se tratou do homem, Allah só disse كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Mas quando se trata da mulher, Allah diz كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. Este é o caso principal. Quer dizer, homens não são bonitos? Não são bonitos. Homens não atraem. Tínhamos já Sayyidina Yusuf, alayhi salatu wassalam. Homens atraem. Mas quando Allah subhanahu wa ta'ala fala aqui da atração, chamou mais atenção na mulher. É por isso que é sempre necessário, minha querida irmã que está a assistir, se não está envolvido no hijab, fica a saber que hijab é obrigatório. É importante e obrigatório. Palavras do Maulana Osman a nos trazer aqui o hijab, que é obrigatório, a trazer ela por ela as provas. Nós estamos mesmo na reta final. Dê mais like, comente, faça suas perguntas, porque nós temos aqui os 12 interlocutores aqui a nos trazer provas claras sobre hijab. Acreditamos nós que tenhamos dissipado a sua dúvida quando diz que o muçulmano é aquele que toda hora anda coberto com calor e frio, calor e outras coisas. Mas está ali a razão fundamental, minha irmã, camarão, que custa caro, que é divisa do país, não é fácil encontrar num dos mercados do Goto, mas malola, que não está caro, qualquer esquina você encontra. Se quer ter valor, então se conserva, porque não pode se sentir vangloriada por você ser objeto de propaganda até para vender sabonete. Tem que mostrar suas pernas para vender sabonete. Será que estás mais barato que sabonete? Então, cuide-se. Até lá. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.